Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula de eletrônica 1. Ok? Então, na última aula nós vimos transformador, última aula nós vimos o retificador de onda completa, ponto completa, e hoje a gente vai ver o último retificador, então, que é o retificador com tap central, tá? E daí, para ver o retificador com tap central, ele precisa que a gente veja antes o transformador, né? Como utilizar transformadores. Eu acho que vocês já viram lá em circuitos 2 alguma coisa de transformadores. Aqui a gente vai dar uma revisadinha daí nessa parte, tá? Então, só revisando o que nós vimos nas últimas aulas. Então, aqui nós temos o retificador de meia onda, nesse circuito de cima, onde vai pegar uma tensão senoidal e vai entregar uma tensão de saída, onde nós vamos ter apenas, tá? Apenas aqui ó, um pulso, né? Apenas um semiciclo na saída, semiciclo positivo apenas, e o semiciclo negativo ele não vai aparecer na saída, tá? Então, a nossa tensão média, né, se a gente fizer a integral, aquela para calcular a tensão média, né? Para quem não lembra, é 1 sobre o período integral de zero até o período da tensão, tá? Tensão de T. Então, essa aqui é a tensão média, tá? Então, ela vai dar 0,318 vezes a tensão de pico, ok? Essa aqui, pessoal, essa tensão de pico é a tensão de pico da saída, né? Tensão de pico da saída. Então, aqui, ó, ela vai ser a tensão de pico da entrada, tá? Tensão de pico da entrada menos a queda de um diodo, tá? Então vai ter uma queda de tensão de um diodo que vai entrar aqui. Então seria aqui dentro desse valor aqui. Depois eu acho que eu vou arrumar na versão final ali da aula. Aqui vai entrar a tensão de pico da entrada, tá? Assim, pico da entrada menos a tensão VK do diodo, ok? Então vai entrar dentro desse valor aqui. Tá? Então, se aqui fosse 10 volts de pico e aqui fosse 0,7 de queda de tensão, o valor que ia entrar aqui seria 9,3 volts, né? Se aqui fosse 10 volts de pico. Tá? Ok? Então, essa aqui é a tensão média, mas o valor que a gente usa para calcular a potência, né, é o valor RMS. Tá? O valor RMS é este aqui. Tá? E lembrando que a equação do valor médio, né, do valor RMS é 1 sobre o período integral do 0 a t da tensão no tempo aqui ao quadrado, dt, e depois tem que tirar a raiz. Tá? Então, essa aqui é a equação para calcular o valor RMS. Beleza? Depois a gente viu o retificador em ponte completa, né? Então, com 4 diodos. Tá? E a equação ela fica igual a essa aqui. Ó. Tá? Então, se vocês verem, ó, o valor da tensão média, como tem dois ciclos, ó, ela é igual à anterior, só que vezes 2, né? Porque tem dois pulsos dentro de um período, tá? De um período aqui da tensão na entrada. Então, aqui é o período. Como tem dois pulsos, vai ter o dobro da tensão média, tá? A tensão RMS, pessoal, não é o dobro, né? Porque como ela tem um ao quadrado e uma raiz, uma integral, ela fica não linear, né? Então, ela vai aparecer aqui, ó, em vez de ser 2, ela aparece dividido por raiz de 2. Tá? Então, isso significa que eu peguei a tensão de RMS de antes e multipliquei por raiz de 2. Então, ela não aumentou tanto quanto a tensão média. Tá? Então, o valor RMS vai ficar a tensão de pico sobre raiz de 2. E nós vimos que essa tensão média aqui ó, é a mesma da entrada. Tá? Então, se eu passar por um retificador, eu não mudo o valor RMS. Tá? Claro, se for diodo ideal. Né? Se for diodo convencional, diodo de silício, por exemplo, 0,7 volts de queda, aqui vai aparecer 0,7 vezes 2, né? Porque são dois diodos sempre aqui ó, em série com o fluxo da corrente. Tá? Então tem sempre um diodo, os diodos das diagonais sempre tem pelo menos dois em condução. Tá? Que daí vai fazer com que toda a tensão de saída fique 1,4 volts a menos. Tá? Beleza? Então tem que tomar cuidado quando eu estou trabalhando com diodo ideal, quando eu estou trabalhando com diodo real. Tá? Dá uma diferença. Ainda mais quando eu estou trabalhando com tensões baixas. Né? Se eu tiver com 10 volts, se eu tiver dois diodos em série, né? Uma queda de tensão de dois diodos, se tiver com 10 volts e eu estou trabalhando com ponto completa, né? 10 volts de pico na entrada, eu vou ter na saída 14 volts, 14% a menos de tensão, né? Por ser 1,4 volts de queda. Tá? Então tem que tomar cuidado. Quando eu estou trabalhando com tensões baixas, isso aí fica significativo. Tá? Agora, se eu estou trabalhando com 500 volts, 1000 volts, daí a queda de dois diodos não vai fazer tanta diferença. Tá? Agora, em baixas tensões, é bem significativo. Tá? Ok?
Beleza, isso nós vimos na última aula. Hoje, então, nós vamos começar a ver o retificador com tap central e antes vamos ver o transformador. Tá? O que é um transformador? Tá? Então, o transformador, pessoal, ele é um componente, né, um elemento de circuito aí bastante utilizado, tá, quando a gente trabalha com tensão alternada. Tá? Então, vocês vão ver um transformador em diversos lugares. Por exemplo, vocês veem lá num poste na frente da casa de vocês, lá onde ele pega aquela tensão de média tensão, que é a concessionária, né, de energia, que aqui em Santa Maria é a CPFL, né? Acho que é RGE, né? Que a RGE vai entregar uma tensão de média tensão na faixa aí entre 10 e 20 mil volts. Né? Cada concessionária tem um valor diferente de tensão, mas fica nessa faixa entre 10 e 20 mil volts, que é a tensão de distribuição dentro da cidade. Né? Então vai pegar essa tensão alternada e vai reduzir para a tensão de consumo, né? Para o consumidor final, que somos nós. Vai ser na faixa de, aqui em Santa Maria, 220, 380. Tá? 220 fase neutro e 380 fase, entre linhas, né? Ok? Então, o transformador vai fazer isso, ele vai rebaixar a tensão, tá? Ou elevar a tensão se eu estiver lá na geração, por exemplo, na geração lá em Itaipu, a geração é numa tensão de média, e daí para fazer a transmissão, geralmente é elevado para tensões maiores, na faixa de centenas de milhares de volts, tá? 269 mil volts, 500 mil volts, vai depender da linha de transmissão, tá? Então, nós temos a geração, que é geralmente em média, tá? Na geração em grande potência, né? Geralmente é feita em média, eleva para alta tensão, que é essa que a gente vê quando a gente está viajando e passa nas rodovias e tem aquelas torres gigantes lá com aquelas bolas laranjas lá para sinalização, né? Aquilo é transmissão, né? Lá vai estar a tensão bem elevada. Depois ela chega na cidade, passa por uma subestação, que são vários transformadores, que rebaixa essa tensão para uma tensão de distribuição dentro das cidades. Tá? E daí depois ele vai, né, ser rebaixado para distribuição, né, próximo do consumidor final, que somos nós. Tá? Então a gente consome energia aqui em Santa Maria, residencial, né, geralmente é fase neutro, né, então 220 volts. Ok? Então, o que acontece? Quando chega a tensão de 220 volts na nossa casa, muitos equipamentos não trabalham em 220 volts. Tá? Por exemplo, o nosso computador, o nosso celular, por exemplo, ele não trabalha em 220 volts. Ele trabalha numa tensão menor. Tá? E geralmente tensão contínua. Por isso que a gente está estudando retificadores, né? Pegar a tensão alternada e passar para contínua. Tá? Então, o que acontece? Para pegar essa tensão de 220 volts e rebaixar para uma tensão menor, para a gente conseguir retificar ela, a gente pega e utiliza um transformador. Então, o transformador vai entrar uma tensão alternada maior, geralmente para os nossos casos, né? Vai entrar uma tensão maior e vai entregar na saída uma tensão menor. Tá? Então, geralmente vai rebaixar para valor em torno de 5, 10, 20 volts alternada, e daí a gente vai retificar e ele vai filtrar e vai transformar numa tensão contínua, tá? Porque a nossa televisão, o nosso computador, pessoal, ele não trabalha em 220, ele trabalha em uma tensão menor. No caso do notebook no meu aqui, ele trabalha com 19 volts. Ele tem uma bateria interna, notebook tem bateria, e essa bateria ela é carregada com 19 volts. Então a fonte, pessoal, que está ligado na rede, ela rebaixa essa tensão para 19 volts. Tá? Então vai pegar, ela vai retificar. Ali tem um conversor que vai entregar uma tensão contínua filtradinha ali de 19 volts. Tá? Esse tipo de conversor vocês vão ver lá em eletrônica de potência, não agora. Tá? O que nós estamos vendo agora são os circuitos lineares, né, que trabalham com transistores e diodos e tal. Tá? Trabalhando na região linear. Tá? Então, para rebaixar essa tensão, geralmente são utilizados transformadores. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é bastante utilizado para quem, por exemplo, comprou um equipamento 110 volts, por exemplo, e quer utilizar aqui em Santa Maria, que é 220. Então, tem esse transformadorzinho aqui que entra 220 aqui e vai sair 110. Tá? Então, você pode ligar o equipamento 110 volts. Tá? Tem outros transformadores para uso geral, né? Para fazer medição, para fazer. Tem vários tipos de circuitos que utilizam transformadores. Então, aqui tem alguns exemplos. Tá?
Esse aqui também é um para fazer conversão de 110 para 220, só que para uma potência menor, tá? E em algumas placas de circuitos eletrônicos, pessoal, esse aqui, por exemplo, ela tem aqui um transformadorzinho soldado direto na placa, tá? Então ela vai pegar uma tensão alternada aqui e vai transformar em outra tensão alternada com outro valor, tá? Ou também simplesmente para fazer isolação, tá? Fazer isolação de sinais, tá? Onde eu tenho uma tensão num potencial, eu quero transformar para outro e não quero ter contato elétrico entre as duas, tá? Então eu posso usar um transformador. Tá? Ele faz com que a energia passe de um lado para o outro do transformador sem ter contato elétrico. Tá? A gente chama isso de isolação galvânica. Tá? Então, é basicamente para isso que serve o transformador. Tá? Então, o transformador, pessoal, ele é basicamente o quê? Ele é basicamente dois conjuntos de espiras. Tá? Então, nós temos aqui o conjunto de espiras aqui, ó, do primário. Tá? E um conjunto de espiras do secundário. Tá? Então, esses dois conjuntos de espiras são enrolados em um núcleo, tá? Em um núcleo de material, geralmente tem que ser um material ferromagnético. Tá? Então, pode ser ferro puro, pode ser ferro silício, pode ser ferrite, que é um tipo, uma mistura, né, de materiais ferromagnéticos lá que consegue ter algumas vantagens, né, para algum tipo de algumas aplicações. Tá? Mas o mais utilizado, pessoal, é ferro silício. Tá? Por que ferro silício? Por que tem silício no nome? Ele tem silício misturado com ferro para diminuir as perdas magnéticas, tá? Porque dentro desse material aqui, ó, do, 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 do núcleo, né, que a gente chama, né, núcleo do material ferromagnético, são induzidas correntes, né, nesse núcleo e acaba gerando calor. Tá? Então, o ferro silício tem essa propriedade de diminuir essas correntes induzidas aqui nesse núcleo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no funcionamento do transformador, muitos detalhes, né? Mas basicamente é isso. Tá? Tem várias, assim, tem gente que pesquisa a vida toda sobre transformadores. Né? Por exemplo, nós temos aqui em Santa Maria, ali no prédio do INRI, né, que é o prédio 9D aqui da universidade, que pertence ao CT, né? Tem um laboratório que faz pesquisa em transformadores. Eles fazem teste de isolação, teste de, por exemplo, eles fazem simulações, né, para tentar encontrar o melhor tipo de material, o melhor formato, melhor maneira de se construir um transformador. Tá? Então, lá tem pessoas que trabalham anos, tá, em cima de um transformador. Tá? Então, a gente olha para o transformador e parece uma coisa tão simples, né? Dois fios, duas espiras enroladas e um núcleo. Tá? Agora, fazer um transformador não é difícil. Tá? O difícil é fazer um transformador ótimo. Tá? Um transformador que tenha 99,99% de eficiência. Tá? Aí sim, aí é difícil. Tá? Então, para isso precisa muita pesquisa, né? Muito trabalho em cima. Okay? Então, a gente vai ficar no básico. Né? Para nós é um conjunto de espiras, vai ter uma tensão alternada, né? Que nós vamos aplicar aqui, ó, no primário do transformador. Tá? Essa corrente ela vai gerar um fluxo magnético, né, nessa bobina, e esse fluxo vai ser conduzido pelo material ferromagnético para outra espira. Tá? E daí aqui nós vamos ter uma tensão saindo aqui no secundário do transformador. Tá? Dependendo da relação entre o número de espiras que eu vou ter no primário, o que é uma espira? É uma volta, né? O número de voltas que eu tiver nesse núcleo no primário, a relação desse número de espiras no primário com o secundário vai dar a relação de tensão entre o primário e o secundário. Tá? Então, se eu tiver 10 espiras aqui, ó, e tiver 100 espiras aqui, ó, se eu colocar 1 volt aqui, eu vou sair com 100 volts aqui. Tá? Então, esse número de espiras, quanto mais espiras eu tiver no secundário, mais tensão eu vou ter no secundário. Tá? Então, assim, a gente não desenha esse transformador desse formato aqui, porque ele está um formato um pouquinho mais realístico, né? Não tão realístico, porque ele teria que ser 3D aqui, né? Esse núcleo é assim, né? Ele não está em 3D aqui, tá? Ok? Aqui tá assim. Perspectiva, né? Quem está fazendo desenho técnico aí, ficou torto o meu desenho também, tá? Então, esse cara aqui é em 3D, ele tem profundidade, aqui eu não desenhei com profundidade, tá? Esse desenho aqui a gente não faz nesse formato aqui porque é ruim de ficar desenhando toda vez. Então a gente simplifica. Então a simbologia do transformador é assim. Ó.
nós temos aqui ó, como se fosse uma bobina, né, um indutor, né, no primário, tá? E um indutorzinho aqui no secundário, tá? E daí essas duas bobinas estão linkadas, né, através dessas duas barrinhas aqui, o indica que eles estão no mesmo núcleo, tá? Estão conectadas ao mesmo núcleo, beleza? E aqui nós temos ó, esse ponto aqui, o pessoal, que indica tá, o sentido com que essas bobinas foram enroladas, tá? Então, significa o quê? Se eu aplicar aqui uma tensão senoidal, tá? Aqui, ó, e eu começar com o positivo para cima, ou seja, ela começou a subir, tá? Nesse terminal aqui, a tensão começou a aumentar nesse terminal, tá? Aqui na saída eu vou botar um voltímetro para medir essa tensão. Ela vai começar com uma tensão positiva para cima. Então, vou sair assim, aqui vai sair assim, tá? Então, a corrente, ó, ela saiu do positivo e entrou nesse terminal que está marcado com um ponto, tá? Se ela entrou aqui ó, no primário, pessoal, ela vai ter que sair no secundário também. Então, dependendo como eu enrolar esse transformador, se eu enrolar o secundário no sentido horário ou no anti-horário, essa corrente que entrou nesse ponto aqui, ela poderia sair neste terminal primeiro ou sair neste terminal primeiro, tá? Então, para indicar qual dos dois terminais que vai sair primeiro a corrente, a gente marca um ponto, tá? Então, nesse caso aqui, a corrente está entrando nesse ponto e saindo nesse ponto aqui, tá? Então, isso é para indicar a polaridade dos transformadores. Tá? Então, é simbologia do ponto. Então, esse aqui é o terminal ponto, esse aqui é o terminal não ponto. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Isso aqui, quando a gente está fabricando um transformador, que a gente muitas vezes precisa, em eletroonipotência, pegar e construir o transformador, enrolar ele no núcleo. Tá? Então, esse ponto aqui vai indicar para que lado que a gente está enrolando o transformador. Tá? Se a gente enrolar no outro sentido, a tensão na saída vai sair invertido. Tá? Então tem que tomar cuidado na polaridade né, do transformador. Ok? Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Vocês estão fazendo agora circuitos 2, né? Vocês chegaram já a ver? Eu acho que ainda não. Transformadores deve ser mais para frente, né? Vocês estão vendo tensão alternada também, né? Reatância, indutância e impedância ali em circuitos 2, né? Não chegaram em transformadores ainda. Né? Não, né? Ainda não. Não, né? Tá, vocês vão ver lá com mais para frente. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Entenderam o que é um transformador? A gente vai seguir ainda, tem mais coisa para ver ainda, mas até aqui tranquilo? Sim, tranquilo. Já tinha mostrado ano passado, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Tá. Vocês já viram, já pegaram o transformador na mão? Já ligaram ele em algum equipamento? Só para aquela função de 220 para 110 e Ah, vice-versa. sim. Tu não é de Porto Alegre? Acho que tu tinha falado um dia, né? Eu sou de. Só que na Pô, praia é 220. sim, sim. É, E eu então. já vi um cara usar para fazer um soldador. Ele Também. pegou um grandão, aquele transformador parrudo, ele tirou a bobina de cima e colocou um fio maior e mais Isso, grosso. Daí entrava, acho que, a energia da tomada e saía mais forte. isso, nós já vamos ver aqui. Só que Eu também. ele disse que não era fazer em casa, que tinha risco de explodir. Eu fiz isso. Eu fiz um também. Eu botei, só que eu fechei dentro de uma caixinha lá. Eu peguei um transformador de micro-ondas, tá? Dentro do micro-ondas que a gente tem em casa, um aluno conseguiu um transformador para mim. E lá é o contrário. Lá tem um transformador que ele pega a tensão da entrada, 220, e daí no secundário, tá? Nesse secundário aqui, ó, ele tem muitas espiras, tá? Muitas, muitas, muitas. Não sei o número, né? Mas vai entrar 220 aqui, tá? E aqui na saída sai 4.000, tá? Sai 4.000 volts. Precisa de uma tensão bem alta para produzir a micro-onda, né? E daí, esse transformador, ele é um transformador que consegue processar 1 kW de potência, tá? 1.000 watts. Então, ele é um transformador desse tamanho assim, mais ou menos. Ele pesa, acho que uns 5, 6 quilos, assim, tá? E daí, esse tipo de transformador, pessoal, ele é feito assim, ó. Ele tem o núcleo magnético dele é assim, ó, tá?
Ele tem aqui, ó, uma janela aqui, ó, tá? Assim, tá? Era para ficar do mesmo tamanho. Daí o que acontece? Isso aqui em 3D, né? O 3D aqui tá. Vamos limpar essa tela aqui. Tá, sim. Então ele é assim, ó. Aqui, ó. Vocês vão conseguir entender o meu desenho aqui. Assim. E daí esse negócio aqui é em 3D, né? Sim, tá? Então esse cara aqui vai para lá, ó. Você vai para lá. E é isso aí que dá para ver, né? Nesse desenho. Daí o que acontece? Em vez de pegar e não, esse tipo de núcleo assim, pessoal, a gente desenha porque é mais fácil de entender, tá? Mas o normal é na prática você ter núcleos assim, ó, onde daí a bobina, pessoal, ela vem aqui, ó, ela vai, passa por dentro da janela, vai lá por trás e sai aqui, ó, de novo. Então ela tá enrolada aqui, ó, tá? Então aqui você faz geralmente o primário, tá? Tensão do primário coloca-se aqui, e daí a do secundário você coloca-se é colocado aqui, ó. Vai vir aqui, vai passar lá para o outro lado, vai sair desse lado aqui, ó, tá? E vai ser feito assim. Daí sai aqui. Então aqui vai ter a tensão do secundário, tá? Então é feito no aqui, ó, quando a gente olha esse núcleo, ele tem tipo uma perna aqui, e uma perna aqui, né, do núcleo. Esse cara aqui ele tem 3 pernas, né? Tem uma perna aqui, uma perna aqui, uma perna aqui. Essa perna que a gente chama de perna central e as pernas laterais, tá? Então geralmente se enrola na perna central, tá? Daí o que acontece? Toda a bobina ela fica dentro do núcleo, né? Ela fica imersa no núcleo. Então nós não temos linhas de campo que vão sair para fora do núcleo, tá? Então essa aqui é geralmente 99% dos transformadores são feitas usando esse tipo de núcleo aqui, tá? Então a do micro-ondas entra 220, que é a tensão da rede, e sai 4.000, tá? Então, como a 4.000 a tensão é maior que 220, essa tensão aqui, ó, ela tem muito mais espiras no secundário, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei essas espiras aqui, tirei fora essa bobina, e daí passei 2 espiras só, tá? De um fio mais grosso, tá? Então, eu fiz o contrário. Então, em vez de entrar 220 e sair 4.000, eu entrou 220 e sai 2 volts, tá? Só que o que que acontece? Ó? Quando eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente, tá? Isso aqui eu já vou mostrar nas equações. E daí, aumentando a corrente, eu consigo soldar, por exemplo, fazer. Porque daí, o que é o soldar, né? Fazer um equipamento de solda. A solda, eu preciso de corrente alta, tá? Quanto mais corrente, eu vou conseguir fundir o material, tá? E se eu fundir o material, eu consigo soldar ele, tá? Então, eu fiz isso. Coloquei 2 espiras no secundário e daí coloquei para fazer solda. Para soldar o que que eu vou soldar? Eu fiz uma solda ponto, que a gente chama, né? O que que é solda ponto? Solda ponto é uma solda feita para soldar chapas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma chapa de metal, tá? E eu quero soldar ela em outra chapa de metal, o que que eu faço? Eu pego aqui os 2 terminais do secundário, né? Que é a tensão baixa e corrente alta, e coloco ele assim, ó, com 2 eletrodos, assim, ó, tá? Aqui vai estar o positivo e aqui vai estar o negativo, tá? Geralmente é de cobre, né? Esses 2 terminais aqui, ó, tá? E daí o que que eu faço? Eu pego esses 2 terminais e pressiono contra as 2 chapas, tá? Então esse cara vai descer aqui, ó, esse cara vai descer e vai pressionar uma chapa contra aqui, daí eu tô em cima de uma mesa, por exemplo, aqui, né? Que é uma mesa. E aqui tá as 2 chapas. Uma chapa tá aqui, ó, e a outra chapa tá aqui, ó. Eu quero grudar uma chapa na outra, tá? Então eu pego esses 2 eletrodos, encosto, faço uma pressão contra elas, daí a corrente vai circular por aqui, ó. E daí vai fundir, onde as duas se tocam aqui, ó, elas vão se fundir uma na outra. E daí vai soldar as chapas, tá? Então para isso eu preciso de uma corrente alta, ok? Então, como eu estou trabalhando com 2 volts, digamos, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente bem alta. Pelas minhas estimativas, lá vai chegar em torno de uns 500 amperes aqui, tá? Então, vai ter mais ou menos uns 500 amperes aqui no secundário, tá? Então, com 500 amperes já dá para fazer uma solda legal, tá? Já é uma solda interessante, tá?
Mas essa é uma aplicação, né? É possível fazer dessa maneira aí, tá? Depois eu vou mostrar de onde é que eu cheguei nesses 500 amperes ali, baseado nas equações, né? Tá? Beleza? Tá. Seguindo, pessoal. Tá? Então, falando um pouquinho mais sobre transformadores, né? Vou falar um pouquinho sobre o funcionamento, tá? Então, o funcionamento do transformador, pessoal, ele é baseado na lei de Lenz, tá? O que que diz na lei de Lenz? A lei de Lenz diz que a tensão induzida em um circuito fechado, tá? Por um fluxo magnético variável produzirá uma corrente de forma a se opor à variação do fluxo que a criou, tá? Então, o que acontece? Para mim ter tensão induzida numa bobina, tá? Eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter uma coisa, que é a variação de fluxo no tempo, tá? Lembrando, o que é fluxo? Fluxo são o número de linhas de campo produzido por uma fonte de campo magnético, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um ímã, tá? Então, o ímã, pessoal, ele produz linhas de campo aqui, ó, tá? Essas linhas de campo, quanto mais linhas de campo tiver, mais fluxo magnético eu vou ter, tá? Então, quanto mais fluxo eu tiver e mais variação de fluxo eu tiver, maior vai ser a tensão induzida nessa bobina, tá? Então, aqui eu tenho uma espira, pessoal, de um fio, né? Fio enrolado. E daí aqui dentro eu tenho uma certa área, tá? E dentro dessa área, pessoal, eu vou ter essas linhas de campo, ó, se aproximando, se afastando. Então, quando eu estiver mais próximo, mais linhas vão estar passando por dentro da minha bobina. E quando eu estiver mais afastado, menos linhas de campo vão estar passando por dentro da bobina. Então, eu tenho variação de número de linhas passando, ok? Então, a variação, né, no tempo a gente pode indicar como sendo uma derivada, tá? Então, é a derivada do fluxo, tá? Ou seja, a variação. Então, a gente pode aproximar isso aqui, né, como se fosse uma variação de fluxo, né? Variação de fluxo no tempo, tá? É aproximadamente a variação. E o sinal de negativo indica que essa variação é contrária, tá? Então, quando eu estiver aumentando o meu fluxo, a minha tensão vai estar diminuindo, tá? E quando eu estiver diminuindo o número de linhas de campo, diminuindo o fluxo, a minha tensão vai aumentar, tá? Então, essa é a lei de Lenz, ok? Então, o que acontece? Preciso ter variação. Tá? Se não tiver variação de fluxo, não vai produzir tensão não vai induzir tensão no meu transformador. Tá? Então, para isso, pessoal, eu preciso ter tensão alternada. Tá? E essa tensão alternada vai produzir um fluxo alternado. Ok? Então, se eu pegar um transformador aqui, pessoal, e colocar tensão contínua, tá? Se eu colocar tensão contínua, meu transformador não vai funcionar. Tá? Porque, ó, se eu pegar aqui a tensão contínua e apliquei, ó, aqui ó, no primário do meu transformador, o que vai acontecer? Ele vai produzir um fluxo, tá? Vai produzir um fluxo. Lembrando, esse fluxo aqui, pessoal, a gente indica usando a regra da mão direita, né? Então, a minha corrente vai sair do positivo aqui, ó, tá? Vai sair do positivo. Regra da mão direita, né? O dedão indica o sentido da corrente e os outros dedos indicam o sentido do fluxo magnético, tá? Então, o fluxo magnético vai estar no lado esquerdo aqui, ó, né? A corrente está para o lado direito e o fluxo vai estar subindo, tá? Vai estar subindo por dentro do núcleo, tá? Lembrando que esse núcleo aqui, ele é um núcleo, tem uma perspectiva aqui, ele é 3D, tá? Então, ele vai produzir um fluxo, só que não haverá variação, porque a derivada de um fluxo contínuo vai produzir zero de tensão. Tá? Então, aqui na saída, pessoal, nós vamos ter aqui zero de tensão. Tá? Então, não há variação de fluxo, a derivada é zero. Logo, a tensão da saída é zero. Tá? Então, para ter tensão, eu preciso de tensão alternada. Tá? Preciso de tensão alternada. O que acontece, pessoal? Lembrando do que vocês viram em circuitos 1 no semestre passado, como eu tenho aqui, ó, fios enrolados, pessoal, este primário do transformador se comporta também como se fosse um indutor, tá? Então, quando eu aplico tensão contínua, eu estou carregando esse indutor, tá? E daí o que acontece? Enquanto eu estiver carregando o meu indutor, a minha tensão está variando, tá? A minha corrente está variando, porque eu estou carregando ele. Então, quando eu estiver carregando, se eu aplicar 10 volts aqui, ó,
e a minha relação aqui é unitária, né? Tem o mesmo número de espiras no primário e secundário, na saída até vai sair 10 volts por um tempo, nesse transitório, até eu carregar o indutor. Só que isso é muito rápido, isso pode acontecer em milissegundos, tá? Então vai ser um tempo muito pequeno. Então vai aparecer por um curto espaço de tempo uma tensão na saída e depois ela vai para zero. Tá? Então se eu tivesse no primário assim, ó, tensão no primário, uma tensão constante, né? Eu vou fazer o seguinte, hein? Se fosse uma tensão assim, ó, no primário, ela fosse zero e dela desce um degrau, tá? Isso aqui é tensão no primário. Como é que será que seria a tensão no secundário? Ela vai fazer isso aqui, ó. Provavelmente ela vai dar um pulso e vai fazer isso aqui, tá? Então eu vou carregar o meu indutor, então a tensão na saída vai subir por um tempo e depois ela vai se descarregar e vai para zero, tá? Ok? Então eu até quando eu tiver um transitório, ó, porque o que é uma tensão alternada? Uma tensão alternada é uma sequência de valores contínuos. Você poderia ter uma tensão assim, ó. Isso aqui é uma tensão alternada. Se eu aplicar essa tensão alternada no transformador, na saída eu vou ter uma onda quase parecida com essa, meio quadrada, mas vai. Isso aqui é uma tensão alternada, ó, positivo e negativo. Então isso aqui passa pelo transformador. Isso aqui é uma sequência de valores contínuos, ó, só que valores contínuos trocados, tá? Então eu posso ter uma tensão assim que passa pelo meu transformador. Agora, se eu tiver uma tensão que tem essa variação e depois não troca mais, daí eu não vou conseguir transferir energia para o secundário. Tá? Então, moral da história, tem que ter tensão alternada. Essa forma de onda aqui, vocês vão ver lá em eletrônica de potência, que tem alguns transformadores que a gente usa essa tensão quadrada aqui. Tá? Mas o normal, em 99% dos casos, nós vamos ter uma tensão alternada, tá? Que é a tensão que nós temos disponível na nossa rede elétrica. Tá? Essa tensão alternada. Beleza? Então, essa é a tensão que a gente vai trabalhar aqui no transformador. Tá? Então, o normal, pessoal, é que nós tenhamos aqui uma tensão alternada. Tá? E essa tensão alternada, como é que ela vai funcionar? Lembrando da lei de Lenz aqui, ó, tá? Como é que ela funciona? Nós vamos ter uma tensão positiva, né? A tensão aqui, ó, E1, é a tensão positiva sendo aplicada no primário do transformador. Quando a gente tiver corrente nesse sentido, essa corrente aqui, ó, vai produzir um fluxo, tá? Um fluxo seguindo a regra da mão direita. Quando a corrente estiver indo da esquerda para a direita, o fluxo vai subir, tá? O fluxo vai subir. E daí o que acontece? Só aceitar o colega que chegou agora. Então o que vai acontecer? Quando a corrente estiver positiva aqui, ó, I1 da esquerda para a direita, o fluxo vai subir. E daí no secundário, pessoal, tá? No secundário vai surgir, ó, com essa cor vermelha aqui, ó, vocês estão vendo que tem duas setinhas, ó. Tem o fluxo em azul e tem o fluxo em vermelho aqui, um vermelho mais escuro, tá? Esse aqui, pessoal, é o fluxo contrário que vai surgir no secundário, tá? Porque vai surgir um fluxo contrário na bobina do secundário, tá? Para tentar cancelar esse fluxo gerado no primário, tá? E daí este fluxo do secundário vai produzir então uma corrente no secundário, tá? Então é a regra, ó. Se eu pegar e a minha corrente estiver entrando aqui nesse terminal, o fluxo vai ir para cima e aqui vai surgir um fluxo contrário àquele, e esse fluxo contrário vai fazer com que surja uma corrente nesse sentido aqui, tá? Então essa é a lei de Lenz. Por que é um fluxo contrário? Por causa desse negativo aqui, ó, na equação, tá? Então é assim, ó, entrou a corrente, produz um fluxo no sentido, tá? Na outra bobina vai surgir um fluxo contrário àquele, e esse fluxo contrário vai gerar uma corrente na outra bobina, tá? Ok? E daí depois quando inverter, vai ser a mesma coisa. Então depois a corrente vai ficar para cá, ó, tá? Regra da mão direita aqui, ó, né? Então o nosso fluxo vai descer, vai fazer volta aqui embaixo, tá? E daí depois aqui vai aparecer um fluxo para baixo também, para pegar e cancelar esse cara aqui. E daí, como ele vai estar um fluxo para baixo, daí a minha corrente vai estar entrando aqui, tá? Conforme está nas setinhas que elas estão trocando, tá? Ok? Lembrando, então, e daí para ter fluxo eu tenho que ter variação de
de tensão. Tá? Esta aí é a lógica do transformador. Beleza? Então, moral da história, eu preciso ter sempre tensão alternada, tá? Tenho que ter variação de fluxo, tá? Variação de fluxo, ok? Beleza? Então tá. Dúvidas aqui? Tranquilo? Não sei se eu já tinha mostrado isso aqui, talvez. Acho que isso aqui não. Aqui não. Beleza. Tá? Então, aqui na disciplina, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de um transformador, tá? Para fazer alguns retificadores. E esse transformador que nós vamos utilizar aqui, nós não vamos estudar ele, né? Nós vamos usar esse transformador, é o transformador ideal. Tá? O que é um transformador ideal? Ele é um transformador que não tem todas as não linearidades, as perdas que tem um transformador real. Tá? Então, por exemplo, aqui no transformador ideal, por exemplo, a resistência dos enrolamentos para nós são desprezíveis. Tá? Porque aqui tem uma bobina, né? Tem um fio enrolado. Esse fio tem resistência. Tá? Então, para nós, essa resistência é zero. Tá? Não tem resistência. Tá? A permeabilidade magnética do núcleo é infinita. Tá? O que significa permeabilidade infinita? Significa que não vai ter a corrente de magnetização, que a gente chama. Né? Ele não vai precisar ter aquela corrente adicional que um transformador tem, tá? Para funcionar. Tá? O transformador real, pessoal, quando a gente está trabalhando em tensão alternada, ele tem aqui um certo fluxo, tá? Uma certa energia armazenada nele. Tá? E essa energia ela fica circulando pelo transformador. Tá? Então, no transformador ideal, ele não armazena energia, não tem energia circulando no transformador. Só tem a energia que a gente colocar no primário vai aparecer no secundário. Não fica nada dentro dele. Tá? Porque nós vimos, né, que que essas bobinas, esses fios enrolados aqui nesse núcleo, eles funcionam como se fosse um indutor, tá? Aquele indutor que nós vimos lá em circuito Zoom. Então ele teria que armazenar energia também, tá? Só que esse transformador aqui, ele é ideal, ele não armazena energia, tá? Ok? Outra coisa, esse núcleo, pessoal, ele não esquenta, tá? Ele não tem perdas, tá? Porque na prática, o que acontece? Na prática, quando eu tenho tensão alternada, eu tenho correntes, tá? Que na verdade a corrente, se a gente pegar, agora tem que estar em 3D esse núcleo aqui, tá? Desenhar em 3D de novo. Aqui. A bobina ela dá a volta lá por trás, né, pessoal? Só que aqui eu não desenhei antes, tá? O que acontece? Esse núcleo, quando nós temos a corrente circulando nesse sentido e o fluxo subindo nesse sentido aqui, ó, o que acontece? Dentro do núcleo acontece circulação, ele induz correntes no núcleo, tá? E essas correntes elas tendem a circular nesse sentido aqui, tá? Elas circulam como se fossem redemoinhos dentro do núcleo, tá? Então, em vez de eu pegar e induzir corrente só nas bobinas, na bobina do primário e no secundário, eu induzo corrente no núcleo, tá? Isso não deveria acontecer, mas acontece. E daí, se eu tenho corrente no núcleo, o núcleo esquenta. Tá? Por isso que vocês pegaram um transformador aí, desses aí que o colega falou que tem para transformar de 220 para 110, você pega ele depois de um dia ali trabalhando, alimentando um equipamento, uma geladeira, alguma coisa, você vai lá e encosta no transformador, ele está quente. Tá? Por que ele está quente? Está quente por causa dessas correntes circulantes aqui no núcleo. Tá? O núcleo esquenta. Ok? Então tem várias coisas que dá para fazer para reduzir essas perdas. Tá? Uma delas é que se vocês olharem nesse transformador bem de perto, esse núcleo ele é laminado. Ele é feito de várias chapas. Já tinham visto isso? Já é várias chapas de metal. Tem tipo um óleo, não sei o que tem ali. Isso, ele tem tipo um verniz entre cada chapa. Ele tem um verniz que é para isolar. Também. Oi? E um papel também, alguns. Para que serve isso ali? Ele serve para isolar uma chapa da outra.
tá? Daí o que que acontece, ó? Como as correntes circulam nesse sentido aqui, ó, então se eu pegar, agora eu vou tirar uma foto de cima do transformador, ó. Então, se eu olhar de cima, ele é assim, né? Tá? E daí as chapas estão assim, ó. Tá? As chapas estão assim. Como a corrente aqui dentro ela circula assim, ó, tá? Se eu pegar e laminar e colocar um isolante entre eles, eu diminuo o caminho, porque daí a corrente só vai circular dentro de cada chapa, ó, que é bem fininha, tá? Então, laminando o núcleo, eu consigo reduzir o caminho das correntes. Então, elas percorrem um caminho menor, esquenta menos, tá? Então, é para isso que o núcleo do transformador geralmente é laminado, tá? E daí, ó, o que seria o perfeito para um transformador? O transformador ele deveria ter um núcleo feito de um material que tem uma permeabilidade alta. Lembram lá da permeabilidade lá do semestre passado que eu falei? Que é a capacidade de permitir a passagem de campo magnético, tá? Então ele teria que ter uma alta permeabilidade e deveria ser um péssimo condutor de corrente, né? Porque daí essa corrente não ia circular, tá? Só que daí o que acontece? Qual material que tem permeabilidade alta? Ferro, aço. E daí o aço ele também é um bom condutor, né? Então acaba que uma coisa puxa a outra também. Então, para fazer isso, tem que acabar laminando ele. Ou existem alguns materiais, né? Como, por exemplo, o ferrite, que acho que não vou falar agora, mas semestre passado eu falei, né? O ferrite, ele é um bom, tem alta permeabilidade e baixa condutibilidade, né? De alta resistência elétrica, né? Então acaba que ele não tem tantas perdas assim. Tá? Daí ele é mais utilizado para transformadores de alta frequência, tá? Outras não é utilizado nesse tipo de transformador que a gente vê na rua, né? E esse geralmente é ferro, é aço laminado, aço silício, tá? E os fios desse transformador também são de esmaltada. Esmaltados, porque como eu preciso de muitas espiras, tá? Muitas espiras, e esses fios eles precisam ficar muito próximos uns dos outros, tá? Muito próximos uns dos outros. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu pego esse fio e passo uma camada de verniz nele, tá? E daí esse fio ele funciona como se fosse um fio encapado, né? Um fio com uma capa ao redor, tá? Ele tem uma isolação bem pequena, imagina uma camada de tinta, né? De verniz que tem ao redor dele. Então a isolação dele é bem pequena, só que como eu estou trabalhando com muitas espiras, acaba que não fica muita tensão entre um fio e outro, tá? Porque olha aqui, ó, nesse transformador aqui, ó, eu tenho uma, duas, três espiras, tá? Três espiras. Então, se eu colocar aqui, sei lá, 12 volts, por exemplo, nesse transformador, entre cada volta aqui, ó, 4 espiras, na verdade, né? Então, eu vou pegar 12 e vou dividir por 4. Então, de uma espira para outra tem 3 volts, né? Se eu somar, fizer um lei de Kirchhoff aqui dentro, ó, entre cada espira tem 3 volts. Então, essa espira aqui está em contato com essa aqui, ó, porque é uma volta do lado da outra, né? Uma volta do lado da outra. Então, entre uma volta e outra, a tensão mudou 3 volts, né? Porque no total ela tem que mudar daqui até aqui, tem que mudar 12, tá? Então, o meu verniz, ele precisa suportar tem que ter uma isolação de 3 volts, tá? Ela não precisa suportar os 12, ou se fosse 220, por exemplo, tá? Não precisa suportar toda a tensão. Ela tem que suportar a tensão de um fio para o outro, tá? Então, normalmente são muitas espiras, né? Então, tem que fazer uma volta do ladinho da outra. Então, normalmente eu posso ter, sei lá, 200, 300, 1000 espiras, dependendo do transformador, tá? Geralmente é assim, ó, quanto maior a potência, se a potência sobe, o número de espiras diminui. Então, se vocês pegarem um transformador gigante desses aí que vocês vão ver lá numa subestação, tá? O número de espiras é bem pequeno, tá? Vai cada vez diminuindo. Porque quanto menos espiras, menos indutância, menor vai ser a oposição à passagem de corrente. Então, se eu preciso mais corrente, eu tenho que diminuir o número de espiras, tá? Essa vai ser a lógica, tá? E outra coisa, tem a tal da dispersão magnética que acontece no transformador também, tá?
Porque o que acontece? Ó? Deixa eu limpar aqui. Então, essa corrente, ó, ela vai... quando ela está passando pelo núcleo, ele vai produzir ao redor desse fio aqui, ó, tem um campo magnético. Tá? Qualquer fio que tem passando corrente vai ter um campo magnético. Né? Se a gente pegar e desenhar um fio aqui, ó, né? Fio passando, eu vou ter sempre linhas de campo, né? Circulando esse fio aqui. Tá? Se a gente desenhar o fio de cima, né? Se o fio estivesse entrando na folha, o campo magnético estaria assim, né? Então aqui o fio entrando é xizinho, regra da mão direita, né? Então aqui ele está girando nesse sentido horário, tá? O que acontece? Quando eu aproximo esse fio do núcleo, como o núcleo tem uma permeabilidade maior, a tendência é que as linhas de campo entrem no núcleo, né? E se somem. E daí formam esse fluxo magnético aqui, tá? O que acontece? Se, dependendo como é que esse fio aqui está enrolado no núcleo, por exemplo, se ele estiver que nem esse jeito que está aqui ó, no desenho, vocês estão vendo que tem uma distância aqui ó, entre o fio e o núcleo, tá? Então esse transformador aqui está mal enrolado, está mal feito. Tá? Por quê? Porque daí esta linha de campo, ao invés dela entrar no núcleo, ela vai circular ao redor do fio. Tá? Esse campo magnético, esse fluxo magnético, ele não está conectado com o fluxo do secundário. Tá? Ele não está linkado, que a gente chama, né? Esse fluxo aqui, ó, tem um fluxo que vai entrar no núcleo e vai se linkar e vai passar por dentro do primário e do secundário. Então, eles estão linkados. Tá? Agora, tem uma quantidade de fluxo que vai ficar no fio. Aqui, ó, tá? Não vai entrar no núcleo. Esse fluxo aqui é o chamado fluxo disperso. Tá? Ele não é um fluxo que está concatenado com o secundário. Ok? Então, esse fluxo aqui é perdido, ele não produz tensão na saída. Tá? Então, se o transformador estiver mal enrolado, eu posso ter um número de espiras 1 para 1 aqui, onde eu deveria entrar com uma tensão e sair com a mesma, só que acaba que sai uma tensão um pouco menor, tá? Porque ele não está totalmente concatenado. Tá? Ele não gera perdas, ele só deixa de transferir para o secundário. Tá? Não é que essa energia não vai fora, ela só não é transferida, tá? Mas é como se fosse uma perda de relação de transformação, tá? Ele não vai ser mais 1 para 1 por causa desta dispersão que teve ali, tá? Ok? Então falei tudo que eu sabia sobre transformadores para vocês. Uhum. E não precisa saber muito mais que isso para a gente usar ele, tá? O que mais que nós precisamos saber sobre transformadores? Precisamos saber as equações. Tá? As equações. Então vamos lá. São duas equações basicamente que nós precisamos saber. Tá? A primeira é que é o seguinte: o número de espiras vezes a corrente da bobina, ela é igual no primário e no secundário. Tá? Então a gente diz que o número de amperes espiras do primário é igual ao do secundário. Então se aqui no primário eu tenho uma corrente IP, I do primário, e um número de espiras igual a NP, o produto desses dois números, desses dois valores, tem que ser igual ao número de espiras do secundário com a corrente do secundário. Tá? Então essa é a lógica. Se eu tenho 10 amperes aqui, tá? E eu tenho um número de espiras igual a 10 também, e eu tiver aqui 5 espiras no secundário, daí eu posso calcular a corrente do secundário. Tá? Então aqui vai ser 10 vezes 10, e aqui vai ser 5 espiras. Então, aqui vai dar 100, passa dividindo. Eu tenho que ter aqui no secundário 20 amperes. Tá? Então, eu vou ter 20 amperes. Então, o número de amperes espiras no primário é igual ao número de amperes espiras no secundário. Essa é a primeira equação. Tá? Depois, a potência, pessoal, como a gente está trabalhando com um transformador ideal, então, se entrou uma quantidade de potência, né? Porque se eu tenho tensão e corrente no primário, e tensão e corrente no secundário, eu tenho potência. Tá? Então, essa tensão vezes essa corrente aqui me produziu, aqui ó, nesse caso, ó, eu não falei a tensão, vamos dizer que a gente tem aqui 100 volts aqui ó, no primário. Ó. Se eu tenho 100 volts e 10 amperes, eu tenho 1000 watts aqui no primário. Tá? Que a potência para nós aqui, nós vamos
usar V vezes I aqui. Vocês estão vendo lá em circuitos 2, vocês vão ver que na intenção alternada não é bem assim, tá? Mas vamos simplificar o caso aí. Vamos dizer que a tensão e a corrente estão em fase e vamos chamar só de V vezes I, tá? Então, 10 vezes 100 tem 1.000 watts no primário, tá? Se entrou 1.000 watts, pessoal, e o transformador é ideal, não tem perdas aqui dentro, tá? Então, se entrou 1.000 watts, vai ter que sair 1.000 watts aqui também, tá? Então, na minha carga tem 1.000 watts. Se tem 1.000 watts aqui na saída e tem 20 amperes, tá? Qual que é a tensão que eu tenho que ter no secundário? Aí a gente faz o contrário aqui, né? Então, é potência no secundário, tensão no secundário, corrente no secundário. Então, se aqui tem 1.000 watts também, e a tensão eu quero descobrir, e a minha corrente é 20 amperes, vai passar dividindo, então nós vamos ter aqui 50 volts. Tá? Então, tem que ter 50 volts aqui no secundário também. Tá? Entrou uma potência, tem que sair a mesma potência. Tá? O transformador é ideal, tá? Então ele tem que ser, vai ser a mesma potência na entrada e na saída. Tá? Então, o que é um transformador ideal? Um transformador que tem uma eficiência de 100%. Né? O que é eficiência? É a potência de saída sobre a entrada. Né? Eficiência, né? A potência no secundário, nesse caso, dividido pela potência no primário. Tá? Então, a eficiência desse cara aqui é 100%. Tá? Transformador ideal, perfeito. Tá? Na prática, o transformador vai esquentar um pouco e não vai fornecer 1.000 watts na saída. Ele vai fornecer sempre menos. Tá? Mas para nós não importa agora. Ok? Beleza? Tá, daí como tem essas duas equações, o que acontece? A gente pode pegar essas duas equações aí e dividir uma para outra. Tá? Então, eu peguei a primeira equação, ó, da potência, aqui, ó, tensão no primário vezes a corrente do primário, igual tensão no secundário vezes corrente no secundário, e vou dividir pela primeira aqui, ó. Tá? Dividir um lado com o lado esquerdo com o lado esquerdo e direito com o lado direito. Tá? Então, gera essa outra equação aqui, ó, onde a gente pode ver a relação de tensão e corrente. Tá? Então, por exemplo, a relação de corrente, ó, secundário dividido por corrente do primário é igual a número de espiras do primário dividido pelo do secundário. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa parte aqui e igualar com essa. E daí, por exemplo, encontrar a corrente do secundário. Então, vai ficar IS sobre IP. Então, essas equações de baixo aqui, pessoal, vocês não precisam decorar elas, né? Só essas duas aqui que vocês têm que saber. Que são óbvias, né? É potência da entrada igual a da saída e número de ampere-espira da entrada igual a da saída. Tá? Não precisa pegar e decorar essas outras equações aqui. Né? Então, na hora, vocês chegam nessa conclusão aqui. Tá? Então, eu peguei esse cara aqui igual a esse cara aqui. Ó. O número do primário igual ao número do secundário. Então, se eu quero saber a corrente do secundário, é só pegar a corrente do primário vezes o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Tá? Então, aqui ó, foi o que eu fiz, né, no meu soldador lá. Eu peguei o número de espiras do secundário e diminuí ele. Tá? Eu diminuí o número de espiras do secundário. Tá? No primário eu não mexi. Ó, a corrente no primário e número de espiras do primário eu não mexi. Eu só diminuí o número de espiras do secundário. Com isso, se eu estou dividindo por um número menor, eu estou fazendo com que esse número aqui aumente cada vez mais. Tá? Então, essa é a lógica aí que eu fiz. Ok? Então, são essas equaçõezinhas aí que a gente precisa saber. Tá? Isso aqui vocês vão ver de novo lá em circuitos 2, daí sim com detalhes, né? Tudo explicadinho, né? Isso aqui é só para vocês entenderem o basicão assim, de transformador. Tá? E daí vocês vão ver lá em circuitos 2 com detalhes. Tá? Isso aqui também é visto no ensino médio, né, pessoal? Eu acho que é visto no ensino médio. Isso aqui é terceiro ano, eu acho. Em eletricidade, eu acho que é visto, se não me engano. Não todos os ensino médios, mas alguns ensino médios aí veem transformador. Tá? Eu não lembro de ter visto, mas eu acho que tem. Tá? Então aqui eu vou fazer um exemplo bem rapidinho para vocês. Tá? E o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui ó, uma tensão senoidal, ó, que ela é 220 volts RMS. Né? Só que como eu estou mostrando ela como sendo seno, na forma no tempo, né? 220
como quando eu estou mostrando na forma de seno de ômega t, aqui ó, eu coloco a tensão de pico, tá? E lembrando que a tensão de pico ela é raiz de 2 vezes o valor RMS. Tá? Então, quando eu tenho um número vezes raiz de 2 na frente, esse número aqui, ó, 220, é a tensão de pico. Tá? Então, é 220 vezes raiz de 2. Essa tensão de pico aqui, fazendo esse produto, dá 311, né? Vezes seno de ômega t. Ok? E aqui eu tenho um transformador que ele tem 800 espiras no primário e 20 espiras no secundário. É isso que diz esse número aqui, ó. 800 para 20. Tá? Então quer dizer que entrou 800 de alguma coisa e saiu 20. Tá? Então o que importa, o número de espiras em si, não diz nada. O que diz para nós é a relação. Tá? Então essa relação eu poderia ter colocado 800 para 20, ou eu poderia ter cortado esses zeros e colocado tipo 80 para 2. É a mesma coisa. Ou 40 para 1. Tá? Isso que importa. O que importa é a relação. Significa que a tensão, ó, se está entrando 40 e saindo 1, quer dizer que está diminuindo. Tá? Então, se está entrando 311, vai diminuir 40 vezes. Tá? Então, quer dizer que eu vou ter esses 311 ou 220 vezes 2 dividido por 40 no secundário. Tá? Que sai dessas equações aqui. Ó. Tá? Então, eu dividi uma equação pela outra. O que eu quero saber? Tá? Eu tenho a tensão no primário. Tá? E a carga está no secundário. Tá? Então, se eu quero calcular, por exemplo, a corrente na carga, ó, calcular todas as correntes. Então, preciso da corrente do primário e a corrente do secundário. A corrente do secundário é a corrente da carga. Tá? Então, corrente, eu preciso ter tensão e resistência. Tá? A resistência eu sei que é 2. Eu preciso saber a tensão na carga, que está em paralelo com o secundário. Ó. O mais está ligado no mais e o menos está no menos. Então, eu preciso achar o OVS. Tá? Então, a corrente do secundário é VS sobre 2. Tá? Tensão do secundário. E a pergunta é, qual a tensão do secundário? Tá? Então, como é que eu calculo a tensão do secundário? Nós vamos pegar uma equação que tenha tensão no secundário. Tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem essa equação aqui, ó, tá? Ela depende das correntes, sendo que as correntes nós não temos ainda. Essa aqui, ó, também depende das correntes que nós não temos. Tá? Então, como tem coisas que não tem nas duas, eu vou dividir uma equação pela outra. Tá? Então, quando eu dividir essa primeira parte pela segunda, vai cancelar os IP com IS aqui. Ó, e vai sobrar só, ó, vai sobrar isso aqui, ó, dividido por isso aqui. Ó, tá? V do primário sobre secundário. E aqui vai sobrar V do secundário sobre o número de espíritos secundário, que daí eu multipliquei cruzado e chegou nessa equação aqui. Tá? O que eu quero descobrir é a tensão no secundário, que é essa aqui. Ó. Tá? Então eu vou pegar essa aqui, passar para cima e multiplicar de volta. Então, vai ficar assim. Ó. Tensão do secundário, essa aqui vai para lá. E daí essa vem para cá e essa vem para baixo. Eu vou multiplicar tudo cruzado ao mesmo tempo. Tá? Então, a tensão no secundário ela ficou igual à tensão do primário, tá? Vou botar só V'P, tá? Vezes a tensão, ó, esse NS vai multiplicar pelo V'P. Então aqui vai ficar NS e aqui vai ficar N do primário, tá? Então essa tensão do secundário aqui, ó, tá? Nós vamos pegar a tensão do primário, tá? Como, pessoal, nós queremos calcular corrente, aqui eu não falei qual corrente, se eu quero RMS, se eu quero no tempo, tá? Aí teria que escolher, eu deveria ter sido mais específico aqui. Se a gente estivesse calculando tensão RMS no secundário, né, a tensão IP RMS, eu tenho que descobrir a tensão VP RMS, ela é 220. Tá? Então, eu terei que usar meu 220 aqui se eu quero fazer com valor RMS. Tá? Então, pode ser tudo com valor RMS, ou eu posso usar a tensão, essa aqui. Ó. Daí eu vou chegar a uma equação no tempo. Tá? Dá para fazer das duas. Vou fazer das duas até se couber aqui.
Primeiro com valor RMS. Então, VSEC RMS. Então, aqui vai ser 220 vezes número de espiras do secundário, 20, e número de espiras do primário, 800. Tá? Então, aqui, ó, cancela esse zero com esse zero, este zero aqui com esse zero, fica 44 dividido por 8. Tá? 44 dividido por 8. Dá 5,5 amperes. Tá? Então, eu tenho 5,5 amperes RMS no secundário. Tá? Agora que eu sei a tensão no secundário, o que eu fiz aqui? Ah, isso aqui é tensão, né? Não é corrente. Borracha. Aqui. Então, isso aqui é volts RMS. Tá? Então, isso aqui eu estou pegando tensão multiplicando por um número, né? Então, o resultado vai dar em tensão. Tá? Então, tem 5,5 volts RMS no secundário. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso calcular a corrente no secundário RMS. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a tensão no secundário e vou dividir pela resistência. Tá? Então, isso aqui vai dar 5,5 dividido por 2. Ok? Então, isso aqui vai dar 2,5, 2,75, né? Amperes RMS. Então, essa é a corrente RMS no secundário. 2,75 amperes. Tá? Que é essa corrente aqui, ó. Corrente no secundário. Tá? Beleza? Então, agora que eu sei tanto a tensão no secundário quanto a corrente no secundário, e eu sei a tensão no primário, eu posso achar agora a corrente no primário. Daí eu posso usar qualquer uma dessas duas equações aqui. Tá? Posso usar a primeira, lá que é da potência, que é essa aqui, ó, V primário, vezes a corrente do primário, igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Tá? Então, eu posso achar primeiro essa aqui, ó. Tá? Então, corrente no primário. Vai ser aqui a tensão no secundário vezes a corrente no secundário sobre a tensão do primário. Tá? Então, aqui é só substituir. Corrente no primário. Tensão no secundário é quanto? É 5,5. Corrente no secundário, 2,75. E a tensão no primário é 220. Nós estamos fazendo tudo com o valor RMS. Tá? Então, aqui é 220. Tá? Então, isso aqui vai dar 5,5 vezes... Isso aqui por 2, tá certo, né? Então, é 5,5 vezes 2,75 dividido por 220. Tá? Então, isso aqui vai dar 68,75 mili. Tá? Então, essa aqui, ó, pessoal, é RMS, né? Tá? Então, a corrente no primário é 68 miliamperes. Tá? E a corrente no secundário, pessoal, é 2,75 amperes. Estão vendo? Ó? Então, o que o transformador fez? Ele pegou 220 volts e entregou na saída 5,5 volts. Então, ele reduziu a tensão. Tá? E a corrente foi o contrário. Na saída, nós temos uma corrente alta e no primário nós temos uma corrente baixa. Tá? Tudo isso para quê? Se aqui, pessoal, tem tensão alta, a corrente tem que ser baixa. Porque senão a potência na entrada seria... Imagina se na entrada nós tivéssemos 220 volts com a mesma corrente do secundário. 2,75 vezes 220 ia dar 500 watts na entrada. Tá? Sendo que na potência de saída... Potência, né, que nós temos... que podemos até calcular aqui a potência de saída, ou potência no secundário. O que é a potência secundária? É a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Tá? Essa potência vai ser 2,5 vezes 2,75. Tá? Vamos fazer aqui 5,5 vezes 2,75.
Em 15.125. 125 watts, tá? Então tem 15, vamos chamar de 15 watts. Então tem 15 watts no secundário. Então na entrada também tem que ter 15 watts, tá? Então aqui também tem que ter 15,125 watts, tá? Então 15.125 watts em 220, né? Ele tem que dar uma corrente bem pequenininha, tá? Que é os 68 miliamperes, tá? E na saída, não. Com 5 volts, eu preciso ter uma corrente alta para dar 15 watts. Tá? Então, o transformador faz isso. Ele reduz a tensão e aumenta a corrente na saída. Tá? Quanto menor a tensão, maior vai ser a corrente. Tá? Então, o transformador ele não gera energia, ele tem que manter a mesma energia que ele tinha. Então, se ele aumenta a tensão, ele tem que diminuir a corrente. Ou se ele aumenta a corrente, ele tem que diminuir a tensão. Tá? Ele não faz magia, né? Não tem como ele funcionar de outra maneira, tá? Beleza? Pausa para absorção. Hoje eu não paro de falar também, né? Dúvidas? Entenderam o que eu fiz aí, pessoal? Fiz um monte de cálculo aí, vocês ficaram quietos, não sei se vocês entenderam, não. Tranquilo? Estão comigo, pessoal? Estão aí? Sim, professor, estamos. Pelo menos isso, né? Sim, Estamos aqui. estamos aqui. Entendido, Vitor? Já que tu falou, tu é o... Entendido, eu entendi. Tá. Até a hora da prova também. Tá. Beleza. Então tem que saber o mínimo de síntese, Luana. A Luana fez técnica eletrotécnica, isso aí já sabe mais que eu. Tá? Tá? Então, isso aqui é o básico de transformadores. Tá? Tem que entender um pouquinho para a gente conseguir seguir. Ok? Beleza? Então tá. Aqui eu já tinha todos os cálculos e tal. Tá, aqui, qual que é a diferença que eu fiz aqui? Aqui eu peguei não o valor RMS. Tá? Eu peguei o valor da tensão no tempo. Tá? Então, em vez de pegar só o 220, eu peguei a tensão no tempo, que tem o seno junto. Tá? Então, a tensão no secundário vai dar 7,778 de pico vezes seno. Se eu quisesse saber o valor RMS, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, e dividir por raiz de 2, que vai dar 5,5. Ok? E daí eu vou calcular a corrente aqui, eu vou pegar o 7,7 seno de ômega t, vou dividir por 2, vai dar 3,88. Tá? Isso aqui ó, é o valor de pico. Tá? A corrente de pico, né? Corrente de pico no secundário. Eu tenho que fazer o quê? Pegar esse cara aqui e dividir por raiz de 2 para dar o valor RMS, que vai dar 2,75. Tá? E depois, vocês vão calcular a corrente do primário, vai dar 97 milha aqui, ó. Vocês vão pegar esse número aqui, vocês vão dividir por raiz de 2, tá? E vai dar aqueles 68 milha que eu achei antes, tá? Aquele vai ser o valor RMS, tá? Da corrente, tá? Então, vocês podem fazer só em valores RMS ou vocês podem fazer com valor de seno, com a função seno, onde o valor que está na frente é o valor de pico, tá? Valor de pico, ok? Lembrando, para calcular a potência, tem que fazer com o valor RMS, tá? Não com o valor de pico, tá? Beleza? Pegam esse exercício e refaçam ele, tá? Refaçam ele, copiem numa outra folha e refaçam ele para vocês verificarem se está tudo certo, tá? Ok? Dúvidas? Acho que já perguntei, ninguém falou nada. Tá? Então tá tudo certo aqui. Ok. Então o que acontece, pessoal? Esse tipo de transformador, existe um outro tipo de transformador. Na verdade, é um transformador semelhante. Só que daí o secundário dele, pessoal, ele está dividido em dois. Tá? Em vez de ter uma espira, uma espira única é redundante, né? Apenas uma espira no secundário, nós temos aquela espira dividida em dois.
Então, nós pegamos o secundário, ó, eu comecei a enrolar ele no núcleo, cheguei até a metade, por exemplo, e puxei um fio para fora do transformador. E daí voltei e continuei enrolando e puxei o outro fio. Tá? Então, ele fica, na verdade, com 2 secundários. Tá? 2 secundários. Com isso, por exemplo, se eu tiver aqui ó, uma tensão de... No caso desse transformador aqui, ó, que eu coloquei como exemplo, que é o que nós temos no laboratório, entra 220 volts da tensão na rede e sai num secundário sai 9 e no outro sai 9. Tá? Então sai 9 volts em cada um deles. Então eu posso pegar uma resistência e ligar só numa saída. E daí eu vou ter 9 volts. Tá? Ou eu posso pegar e ligar com as duas saídas. E daí eu vou ter 9 mais 9, eu vou ter 18 volts. Tá? Então eu posso usar só uma, só a outra, ou as duas juntas. Tá? Aqui eu estou pegando uma resistência ligando em 9 e outra resistência ligando em 9. Tá? Mas eu poderia tirar essa resistência daqui, ó, fechar um curto aqui, ó, tá? E tirar esse fio daqui também. Tá? E daí pegar e usar um resistor, um único resistor ligado no total, nos 9. Tá? Então ficaria assim, ó, ficaria no secundário, ficaria aqui está o primeiro, aqui está o segundo, e eu posso ligar a resistência só assim, ó. Tá? Não preciso ligar ela eu posso usar o fio do meio aqui ó, ou não. Tá? Então aqui tem 9 e aqui tem 9. Tá? A gente chama esse transformador de 220 para 9 mais 9. Tá? Então eu posso ligar assim ou posso ligar assim. Né? Aqui tá. E daí eu posso ligar a carga só assim também. Tá? Não tem problema. Então eu tenho duas opções. Tá? Eu posso ligar ele em só com 9 na saída ou só com 9 ou com 18, né? Okay? Então, esse tipo de transformador com mais do que um tap, tá, gente, essa saída, né, pessoal, a gente chama de tap, ou uma saída do secundário. Tá? Então, esse transformador ele tem um primário e um secundário com um tap central, tá? Com um fio saindo no meio da espira. O nome disso é tap central. Tá? Transformador a gente chama saídas de taps. Tá? Então, posso ter mais do que um tap. Tá? E é muito comum, pessoal, vocês comprarem um transformador, por exemplo, que ele tenha entrada bivolt, por exemplo. Eu posso ter um transformador que tenha uma entrada 110 ou 220. Então, o que eu faço? Eu pego um transformador e, nesse caso aqui, eu poderia... Vou até limpar essa riscaria aqui. Eu posso pegar um transformador aqui ó, e continuar enrolando o fio aqui, ó, tá? Continuar enrolando aqui e fazer 2 taps na entrada, tá? E eu posso fazer 2 taps de 110, tá? Ou 127, né, que é o correto, né? 127 volts, tá? 127 volts. E daí, se eu estou em Porto Alegre, por exemplo, eu ligo a minha entrada da minha rede aqui, ó, tá? Então eu vou entrar com 127 e vai sair 9 mais 9, tá? Agora, eu, por exemplo, eu posso pegar esse mesmo transformador, como ele tem 2 taps na entrada, e ligar ele com os 2 taps em série aqui. Tá? Deixa esse cara solto aqui. Então, no total dos dois aqui vai dar 220 volts. Tá? Vai dar 220 volts. Ok? Então, esta é a lógica do negócio. Eu consigo fazer com que o mesmo transformador seja usado em 2 tensões diferentes. Tá? Porque ele tem 2 bobinas. Tá? Só que daí, quando eu estou em 127, eu não uso uma das bobinas. Tá? Beleza? Então, esta aí é a ideia. Tá, então entendido, pessoal? Então, a ideia, por que nós estamos vendo esse negócio aqui com tap central? Tá? Esse transformador com saída com tap central, ele pode ser usado para fazer um retificador, tá? Que nós vamos ver na sequência. Tá? Mas o normal, pessoal, é que os retificadores que nós vimos até agora, por exemplo, esse retificador aqui, que é o retificador ponte completa, tá? Que tem essas equações aqui, ó, que nós já vimos, né? Esse transformador aqui, esse retificador na aula passada. Tá? O que eu posso fazer? Digamos que eu tenha uma tensão aqui de 220 volts e eu queira na saída uma tensão RMS aqui ó, de
uma tensão aqui de, sei lá, 12 volts, tá? Quero fazer um, sei lá, um carregador de bateria, alguma coisa assim. Se eu fizer isso, pessoal, ó, a minha tensão de pico, né? Se eu quero 12 volts na saída, a minha tensão de pico, ó, eu vou ter que tirar dessa equação. Vai ficar 12 dividido por 0,7, tá? 707. Isso aqui vai dar, sei lá, chutar um valor aqui, 15 volts, tá? Então, a minha tensão de pico, ela tá grampeada por aqui, ó. Tem que ser 15, tá? Só que a tensão de pico desse circuito aqui, ela vem da entrada. E a tensão de pico da entrada é 311, porque é 220 vezes raiz de 2, tá? Tensão de pico da entrada, ok? Então, eu tenho 311 na entrada, mas eu preciso de 15 na saída. Então, com esse circuito aqui, eu não consigo meus 12 na saída. Tá? Então, qual que é a solução? A solução é usar um transformador. Tá? Usar um transformador aqui no meio, entre a rede e o retificador. Tá? Com isso, a tensão de pico, tá, que vai entrar no meu retificador, ó, lembrando que a entrada do retificador é aqui, ó, tá? Essa tensão de pico aqui, ó, agora ela vai ser reduzida. Tá? Ela não vai ser mais a tensão de pico da entrada, ela vai ser a tensão de pico vezes a relação de transformação. NS sobre NP. Tá? Então, se o meu NS aqui for menor do que o NP, eu vou reduzir esse número. Tá? Então, como eu preciso de 15, ó, isso aqui agora, pessoal, é igual a 15. Tá? E o meu NP pode continuar 220. E eu ajusto isso pela relação de transformação. Tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui, ó, que é a minha tensão de pico, que é raiz de 2 vezes 220, vezes NS sobre NP. Isso aqui tem que ser agora 15. Tá? Então, eu ajusto esse NS NP para que dê a tensão de saída que eu quero. Tá? Então, eu posso... Tem duas formas. Eu posso pegar e eu enrolar o transformador, usar um número de espiras adequado, tá? Ou eu posso pegar e comprar pronto. Posso mandar projetar ou fabricar ou alguma coisa assim para que dê o número de espiras que eu quero. Tá? Porque o número de espiras é o número de voltas que eu dou no núcleo. Então eu posso escolher. Okay? Posso escolher o número de espiras que eu vou dar nesse transformador. Tá? Beleza? Então, o número de espiras é um grau de liberdade que a gente tem para fazer ajuste, tá? Do projeto aí do nosso retificador. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vai ser uma questão tem uma questão na lista que eu vou postar hoje já, eu acho, que é a lista sobre retificadores. Tá? Daí vai estar lá assim, ó, projete a relação de espiras. Tá? Projete a relação de espiras. O que é a relação de espiras? É o NS sobre NP. Tá? Então, eu não preciso saber o número de espiras do NS ou do NP. Eu só preciso saber a relação. Tá? Só preciso saber a relação. Tá? Então, a relação que eu quero saber. Beleza? Então, essa aí é a ideia do circuito. Tá? E daí, nós chegamos finalmente no retificador, que seria... Agora começa a aula de hoje. Tá? Toda essa conversa fiada que eu falei até agora, pessoal, é para chegar na aula de hoje, tá? Que daí a aula de hoje já terminou, porque é 9h20, tá? Tem 8 minutos para aula. Então, na próxima aula eu vou começar a partir daqui, tá? E daí eu vou mostrar simulações, tá? Várias simulações desses retificadores e eu vou fazer alguns exercícios com vocês daí, tá? Mas eu já vou colocar a lista para vocês lá, para vocês já irem se divertindo aí, tá? Beleza? Temos só 5 minutos, só vou mostrar rapidinho só o funcionamento geral desse tipo de circuito, tá? Então, esse tipo de circuito, que é o retificador com tap central, ele precisa utilizar esse tap do meio aqui, ó. Por quê? Porque com isso, pessoal, eu consigo fazer uma retificação de onda completa, tá? Nós já vimos o retificador de onda completa. Quantos diodos eu preciso para fazer um retificador de onda completa, que nem nós vimos na última aula? Lembram? Nós vimos dois, o meia ponta É 4, né? Precisamos de 4 diodos para fazer a retificação de onda completa. Tá? Então, aqui, ó, com o tap central, ó, nós conseguimos fazer a retificação de onda completa apenas com 2 diodos. Tá? Então, essa é a vantagem do retificador de tap com tap central.
Então, como é que ele funciona? Ó, primeiro vai aparecer aqui uma tensão positiva, ó, quando eu estiver no semiciclo positivo, tá? E daí vai aparecer tensão positiva assim, ó, porque ó, o ponto está aqui e o ponto está aqui. Então, onde está o positivo, ó, vai aparecer tensão assim, tá? Daí, o que acontece, ó? O positivo, ó, tá ligado nesse positivo aqui, ó, do positivo do diodo. Então, esse diodo aqui vai conduzir, ó, tá? E vai conduzir assim, ó. Okay? Então, a corrente vai descer, produzindo um positivo assim, tá? Então, ele vai fazer o semiciclo positivo na saída, tá? Depois, o que vai acontecer? E o diodo de baixo está bloqueado, ó, tá? Por que ele está bloqueado? Ele está bloqueado assim, pelo seguinte, ó. Se você fizer um caminho por aqui, ó, vocês vão ver que ele tem toda a tensão do secundário, ó, o positivo dele está ligado por esse fio aqui, ó, nesse negativo. Então o diodo de baixo está bloqueado, tá? Beleza. Depois o que acontece? Inverte a tensão, ó. Daí vai aparecer positivo assim, ó, metade fica no secundário de baixo e metade fica no secundário de cima, tá? Daí depois, ó, o positivo vai estar nesse positivo aqui, ó. Então a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó. Para a esquerda não vai porque o diodo bloqueia. E aqui vai descer de novo, ó. Então vai produzir um positivo no mesmo lugar de novo. Daí ele faz o semiciclo negativo. E daí vai voltar para cá, ó, tá? E o diodo de cima está bloqueado, né? Porque o positivo aqui, ó, pelo diodo, ó, vai aparecer aqui. Então ele está bloqueado, tá? Então, dividindo em duas a tensão, eu consigo fazer a retificação de onda completa, tá? Então, com o TAP central e 2 diodos, eu faço a retificação de onda completa, tá? Então, na próxima aula, a gente começa a partir daqui, tá? Dessa parte aqui. E daí eu vou fazer simulação, tá? Vou mandar o link para vocês instalarem os simuladores, tá? E daí a gente faz uma aula de simulação e resolve alguns exercícios com vocês, tá? Fechou então por hoje, pessoal? Hoje foi correria. Dúvidas aqui? Perguntas? Tem 4 minutos aí. Dúvidas, perguntas? Tô mais quieto que o normal hoje, né? É que tem prova do Olinto agora. Bem, tá. Então tá, fechou, pessoal? Ó, tchau. Tchau pra vocês, ó. Tchau, tchau, tchau. Parei de compartilhar aqui, ó. Tá? Conversamos na próxima aula. Abraço pra vocês, pessoal. Até terça-feira. Feito. Feito, valeu. Valeu, tchau, tchau. Ito.